Hoje nós vamos falar sobre a decadialética, ou pelo menos vamos partir da decadialética, que acompanha a pentadialética e essas duas, né, ambas são ferramentas intelectuais criadas pelo Mário Ferreira dos Santos com o objetivo de alcançar aquilo que seria o argumento indestrutível. Então você vai passar ali por uma série de filtros, né, por, digamos assim, meios de pensamento, ou é porque é uma ferramenta por inteira, é uma coisa só, né? É como se fosse um computador, né? Uma ferramenta com várias funções. Nesse caso teria um objetivo que é filtrar o argumento, né? Então se o argumento ele passa por esse filtro, você vai ter ali algo que seria como um argumento indestrutível, ou a filosofia concreta, né? Como ele mesmo propõe. Até onde eu entendi, a filosofia concreta, ela consiste num conjunto de crenças, ideias, raciocínios fundados nesse tipo de certeza, em que o argumento não pode ser destruído. Então, dessa forma, você tem uma, digamos assim, uma... Porque, assim, não é só o argumento, entendeu? Isso acaba se tornando uma crença. Eu não sei se vocês sabem, mas nós, normalmente, nós somos guiados por crenças que nós temos também, principalmente essas crenças. Claro que a gente pode alterar essas crenças por meio do pensamento, mas esse processo é muito mais complicado. É muito mais fácil as crenças influenciarem os nossos pensamentos. E nem todas as crenças nós sabemos que temos, digamos assim. Às vezes a crença ela está invisível, no sentido de que a gente não pensou nela, simplesmente aceitou aquela realidade. Ou aquela, digamos assim, aquilo que a princípio veio ao nosso entendimento como verdadeiro. Então temos aí essa ferramenta do Mário Ferreira para chegar a uma espécie de composição humana muito, muito pé no chão, digamos assim, muito real, no sentido de que busca evitar as falhas ou minimizá-las ao máximo possível. O Olavo vai comentar que não dá para contar com esse tipo de filosofia para a vida inteira, porque você tem que formular o tempo todo, né, as questões, passar por esse filtro de modo que você não consegue pensar mais nada, já que o processo é muito longo, né, e se você está se referindo... Tipo, um simples conceito, você teria que passar por esse filtro para saber o que é. Aí, digamos assim, vamos supor que você passou uma frase, né? Você passou uma frase por essa ferramenta. E aí daí você passou uma série de frases e formou um texto, né? Digamos, criou uma narrativa, uma história baseada nessa, quer dizer, não baseada, mas uma história que foi filtrada por esse aparato aí. Então, toda vez que você for conversar com outra pessoa, por exemplo, ou explicar aquela situação, claro que a gente não necessariamente sabe as coisas para dizer para os outros, mas é normal que a gente queira explicar. Então, você teria que ter um trabalho gigante, porque antes de explicar, teria que explicar o que era aquele processo que se faz para filtrar a ideia, e depois você teria que explicar como que foi feita a filtragem da ideia, de modo a inserir a pessoa na linha de raciocínio, na corrente. Isso contando com que a pessoa vai entender as palavras do jeito mais simples que você pode conceber. Então, às vezes você fala algo para uma pessoa e ela simplesmente entende outra coisa. Por que isso acontece? Não sei, mas acontece. Então isso torna um processo muito mais complicado, porque além de explicar como é feito, explicar por onde passou, você ainda vai ter que explicar as coisas que a pessoa não entendeu. E ainda tem mais. Existem coisas que a pessoa acha que entendeu e você só descobre que ela não entendeu quando ela diz, quando ela fala, digamos, a opinião dela sobre aquela coisa. Aí você percebe que a pessoa não entendeu. Então você ainda tem esse outro tipo de trabalho
de saber o que a pessoa não entendeu, né? Que é um negócio quase impossível, já que você não tem como você explicar a coisa e querer que o outro explique ao mesmo tempo da forma que ele entendeu, a não ser que você faça todo esse processo semelhante ao que foi feito por Santo Agostinho em Diálogos com o Evódio, sobre a potencialidade da alma. Então ali você vê que o Santo Agostinho está o tempo todo sondando a mente do Evódio, já que ele, já que ele precisa que o Evódio chegue a determinada conclusão, e ele vai percebendo com as perguntas o porquê que o Evódio não está chegando na conclusão que ele espera, através de perguntas que levem a outras afirmações necessárias para continuar o raciocínio. E esse diálogo ele não é fácil. Você, na época tinha, claro, através de cartas, hoje é bem mais simples, né? A gente pode, sei lá, mandar um WhatsApp ou simplesmente ligar para a pessoa. Mas assim, a dificuldade ela não é, ela, como que chama? Ela não reduz, porque até com a facilidade, digamos, muitas vezes a pessoa pode simplesmente não querer entender o que você diz. Então fica mais complicado ainda. Então nós temos tudo isso aí, né? Todas essas. Claro que temos mais também, isso aí pode se complicar. Essa situação ainda pode se complicar ainda mais, né? Ela pode chegar, digamos assim, a um poço sem fundo, né? Então, por exemplo, você pode falar para a pessoa explicar, só que a pessoa crer em outra coisa, mas ela não consegue contra-argumentar o que você diz. Só que ela não larga aquilo que ela acredita. Ela acredita que aquilo que ela acredita é de mais valor, mesmo que ela não tenha argumentos contra aquilo que você disse. Mesmo que logicamente, ou mesmo que você vença, digamos assim, você tenha razão em relação ao que está explicando, o outro pode simplesmente rejeitar essa razão em nome de sua própria crença, de sua própria razão. Eu peço desculpa pelo fungado, porque eu estou um pouco gripado. Então nós temos ainda isso, e também nós temos a ignorante a invencível, acho que é assim que pronuncia, se eu não me engano é uma bula papal, foi um papa que escreveu sobre a ignorância invencível, que de fato ele deixa claro ali, e é verdade, que a ignorância ela não pode ser vencida, ela é como se fosse um inimigo impossível, né? Só por meios sobrenaturais, mas aí a gente não conta o que a gente vai fazer, né? A gente pode até pedir assim a Deus, a gente pede a Deus, mas a gente também não sabe se ele vai fazer, se ele quer fazer, se é necessário realmente fazer. Muitas das vezes você quer, digamos, explicar e quer que a pessoa compreenda, mas a pessoa não quer compreender e talvez isso não seja importante para Deus, né? Raramente é. Então Deus não vai fazer nada e você também não pode fazer nada, então a coisa fica impossível. Você só vai ficar puto se você realmente tiver esperança de que vai conseguir, porque a cada frustração nova você vai ficando mais irritado, enfim. Então nós temos esse panorama aí, né? Além disso, tem a incapacidade de compreender também, tem a má vontade, né? A gente tem vários, digamos assim, vários impedimentos que fazem com que o seu argumento ele não penetre na inteligência do outro. Então você fica como se estivesse diante de uma parede. Claro que a parede você tem uma vantagem muito grande, porque a parede ela não vai te responder. E você sabe que ali é uma parede, né? E que a parede não tem inteligência. E que então você está falando com a parede, mas você está falando sozinho. Com outro ser humano isso é mais complicado, porque por mais que você esteja falando sozinho, no sentido de que aquela pessoa não quer entender, não vai entender, ou não pode entender, não está disposta a entender, você sabe que ali é um outro ser humano que tem a inteligência humana e, portanto, muito semelhante à sua, né? Que bastaria um pouco de boa vontade para que a pessoa quisesse compreender, bastaria que aquela pessoa largasse um orgulho desnecessário, uma, um, digamos assim, a crença no valor que não tem de si próprio, na verdade, um valor próprio que não existe, um amor à imagem daquilo que se é. Então,
Por exemplo, se de alguma forma aquela pessoa expressou uma opinião ridícula e você diz, olha, essa opinião é ridícula, a pessoa fica ofendida, ela não fica grata por você ter exposto aquilo e ela simplesmente ter percebido como ficaria uma pessoa honesta, por mais que ficasse constrangida, iria gostar muito de, de que alguém viesse e dissesse, né, olha, isso aqui seu que você está falando está errado por causa disso, disso, disso. Às vezes a pessoa não sabe, mas a honestidade ela permite com que a pessoa saiba, né, tipo, a, a humildade, na verdade, a combinação, né, honestidade, humildade. Porque você pode ser honestamente filha da puta também, né? Então, bastaria isso para que a inteligência não fosse bloqueada e para que o diálogo fluísse e a conversa pudesse chegar, digamos, a uma compreensão mútua, de modo a que o comunicador estivesse falando de fato para um ser humano que está à sua frente e não para um ser humano que está, mas não é como se estivesse, já que ele está mais preocupado com a imagem que tem de si mesmo e que por isso ele não pode, por exemplo, parecer para si mesmo como ridículo. Então, tudo que o ponha como ridículo, mesmo que ele seja, ele vai, digamos, solapar, né, essa coisa, essa, digamos assim, imposição externa para fora da sua psique, de modo a ficar preservado ali no seu cantinho, onde tem-se a ilusão de que é de fato alguém superior, intelectual ou seja lá o que for. Lidar com esse tipo de gente é realmente muito desgastante, né? É realmente muito frustrante, ao mesmo tempo triste, né? Triste no sentido de que como aquela pessoa não percebe o que ela mesma está fazendo. Claro que é melhor estar sozinho do que estar rodeado por essas pessoas, mas nem sempre se pode estar sozinho. E nem sempre o ser humano aguenta, digamos assim, uma tamanha compreensão sobre o que ele fala. Então, normalmente, quem percebe esse tipo de situação, acredito eu, percebe também que compreende o outro, mas o outro não o compreende. Então, sempre temos essa situação assimétrica em que um lado tenta explicar-se o tempo todo e tenta compreender o outro, e o outro não compreende nada e fala sem preocupar-se com o que o outro está, digamos assim, entendendo. E mesmo que exista, digamos, a, mesmo que exista o exemplo no sentido de que quando você age de uma determinada forma, o outro tende a agir também. Então, digamos que você esteja falando, o outro não está entendendo. Aí você percebe que o outro não quer entender e você reverte o papel. Então você diz assim, não, agora ele vai falar e tudo que ele falar que eu realmente não entender, eu vou perguntar. E aí você começa a fazer esse processo. O outro ele vai com certeza se sentir muito bem compreendido, porque você pergunta tal coisa, não, mas isso aí, o que você realmente quis dizer? E a pessoa vai explicando, a pessoa sente-se bem por explicar. Só que você vai ver que dificilmente você vai ter uma reciprocidade, no sentido de que a pessoa não vai fazer a mesma coisa com você, né? Então é só você que vai compreender e o outro ele vai ficar ali naquele mundo reservado dele, né? Pessoal, particular, que ele acaba, digamos, participando parcialmente do mundo real, já que algumas coisas do lado de fora coincidem com aquilo que ele tem dentro da cabeça, então ele acaba, digamos assim, participando, né? Tendo uma co-participação. Claro que ele vai se perder num monte de coisa, não que quem seja honesto, quem tem honestidade intelectual, quem tem a humildade suficiente para estar aberto a, por exemplo, ser humilhado por alguém mais inteligente, né? Independente de quem seja, mas reconhecer a inteligência naquilo que é dito e não ficar apegado a aparências, por exemplo, ele é mais novo que eu, não vai saber mais.
ele é mais novo que eu e quer saber mais que eu, como se isso quisesse dizer alguma coisa. Como se o que valesse de fato não é o conhecimento em si, mas a idade, por exemplo, né? Ou o que se lê, ou se leu, ou se não leu, enfim. É claro que dificilmente uma pessoa que não lê uma coisa, ela vai ter uma opinião acertada sobre um determinado assunto que o outro leu, né? Ou pelo menos informou-se, né? Claro que isso não impede também, mas dificilmente a pessoa vai ter uma opinião mais acertada que a que estudou. Só que não cabe nada, quer dizer, não custa nada você ouvir para saber pelo menos se é isso mesmo ou não e depois julgar se realmente aquela pessoa está falando de algo que tem razão e sabe-se lá como, ou não, a pessoa está falando simplesmente uma besteira. Esse apego à imagem, ele faz com que nós sejamos mais ridículos do que nós podemos ser. Porque por mais que você, para si mesmo, acredite que reagindo de tal forma, reagindo de tal forma você consiga repelir essa ameaça à sua imagem de gente, digamos assim, inteligente, elevada, etc. Quem está do lado de fora consegue perceber o que está se passando, né? E que a pessoa que age dessa forma, ela não é uma pessoa honesta, é uma pessoa, digamos, orgulhosa e que está fazendo um papelão. Claro que o ridículo fica ainda mais ridículo nessa situação. Então, esses são, acho que, os maiores desafios de uma filosofia como, por exemplo, a Deca Dialética. Eu creio que a Deca Dialética, na verdade, que é a filosofia concreta, até onde eu percebi, ela, ela só pode ser exercitada, pelo menos hoje eu vejo dessa forma, de modo independente, sozinho mesmo e sem esperança de encontrar algo para fora, no caso, no sentido de outra pessoa que esteja com o mesmo interesse, digamos assim, o mesmo interesse. A filosofia do Olavo é semelhante, não é claro, porque o Olavo, embora o Olavo admita que não é grande filósofo como o Mário Ferreira é, e que deixe claro que o Mário Ferreira está a nível de um Platão, e que provavelmente é o maior filósofo do mundo, né, que nós tivemos, né, e ainda mais que não concorda com a sua forma de filosofia nesse sentido que eu falei, já que o Olavo argumenta que essa tentativa de encontrar o argumento, o argumento perfeito, o argumento destrutível, você acaba não encontrando uma realidade ou se aproximando dela, mas pelo contrário, abstendo-se mais, quer dizer, abstraindo mais, cada vez mais, então se afastando desse modo da realidade cada vez mais. Isso é o que o Olavo acredita, ele acredita que ele seria algo como mais aristotélico e o Mário Ferreira seria algo como mais platônico, né? Então, essa consideração ela também é importante. O Olavo admite que teve mais sucesso, no sentido de que ele alcançou mais pessoas. Então, isso consiste no sucesso do Olavo de Carvalho. Né? Por outro lado, o Mário ele teve mais sucesso no sentido de que foi um filósofo maior. Né? E, veja, a gente só sabe disso porque o Olavo falou. Que até onde a gente sabe, os alunos do Mário, eles não admitiam esse tipo de coisa. Né? Eles não admitem, né? E tentam fazer a sua coisa própria ou simplesmente menosprezar o Mário, né? Agora você vê, uma pessoa fez isso, uma, né? Capaz de, com capacidade não só para fazer isso, mas para expor e encontrar mais pessoas, né? Atingir a inteligência de um número maior de pessoas, para que esse trabalho que o Mário um dia fez fosse reconhecido. Então a gente pode dizer que um complementa o outro nesse sentido, né? Já que sem Mário nós não teríamos o Olavo da forma que nós temos, e sem o Olavo nós também não teríamos o Mário difundido da forma que nós temos, né? E talvez não conheceríamos como o conhecemos, de acordo com a descrição do Olavo de Carvalho. Então nós temos isso aí, né? Esse é o comentário que eu queria fazer sobre a Deca Dialética, na verdade sobre a filosofia concreta, né? Baseado em impressões que eu tive sobre leituras diversas, desde Olavo de Carvalho até Mário Ferreira dos Santos.
né, e comentários de alunos dele também, alunos dos dois, né, de Mário e de Olavo de Carvalho. Claro que o meu conhecimento ele ainda é muito superficial, ele não abrange o suficiente para que eu exponha, por exemplo, a filosofia do Mário de modo direto. Então eu estou expondo aqui de modo indireto. Indireto não, como que chama? Como se fosse a exposição da exposição, né? Exposição da exposição. Eu não percebi esses, digamos assim, essas composições da filosofia do Mário, eu não percebi essa grandeza do Mário também. Isso quem percebeu foi o Olavo de Carvalho, né? É importante deixar claro. E aí, por hora é isso. Eu vou parar aqui e aí depois a gente vê se continua isso aqui, se faz uma parte 2. Qualquer coisa vocês falem comigo aqui no. Podem falar por hora pelo Telegram e pelo Instagram, né? Telegram, o número é 988503855. E o Instagram, vocês já sabem, eu acho, é Tarot Arthur de Alencar. Tarot se escreve Tarot, é Tarot Arthur de Alencar. Arthur é Arthur. Isso aí, pessoal, até mais.